O presidente Lula disse hoje que só vai comentar as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil quando o presidente americano, Donald Trump, se manifestar sobre o assunto. A declaração foi feita durante uma agenda no Rio de Janeiro. Vocês percebem que eu falei pra caramba e não falei do tarifaço. Não vou falar porque a notícia tem que ser o SUS. A notícia tem que ser as nossas carretas. A notícia tem que ser o tratamento das mulheres. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo de volta. Ainda não tinha te dado as boas-vindas. Bem-vindo você também. Você chegou e eu fui repousar um pouquinho, estou me recuperando ainda de uma gripe. Agradeço as mensagens de carinho, a preocupação, mas precisei me ausentar esses dias. Perdoem até minha voz, que ainda não está 100%, mas devagarzinho a gente vai voltando à nossa rotina, porque precisamos, não é, Piotto? Então, seja muito bem-vindo. Eu sei que o seu artigo da semana trata da questão das tarifas, é o assunto da semana, e o que eu tenho percebido, né, ouvindo muitos analistas, Piotto, acho que vocês já devem ter comentado aqui ao longo de toda a semana, é que o governo brasileiro realmente não se empenhou, não se esforçou o suficiente para negociar essas tarifas, e agora o Brasil está imerso em mais uma crise comercial com um importante parceiro que é os Estados Unidos. Boa noite, Paula, bem-vinda também, Augusto, Branca, Ana, Alexandre, um prazer tê-lo aqui. Eu não tive nas últimas sextas-feiras, é um prazer vê-lo novamente. A todos que nos acompanham também. O Lula disse que não vai, aliás, ele é um animador de auditório de programa de quinta categoria, é ruim, né? É impressionante como ele se permite agora, já com 80 anos ele tem, né? Ele se permite a esse baixo nível de política, né? Um sujeito que tem uma carreira, tem uma história, enfim, mas ele parece não estar preocupado com isso. Aliás, no artigo eu digo que o Lula só governa para ele, não está preocupado com absolutamente mais nada. Temos um problema fiscal enorme, o Alexandre Garcia mencionou. A gravidade é pior do que o da Dilma do ponto de vista do tamanho do endividamento. A sorte do Brasil é que o Lula sucede 6 anos e meio de governos que se preocuparam com as contas públicas, então ele herdou uma situação muito, muito melhor. A Dilma herdou o governo Lula, por isso que foi aquela tragédia. Mas o Lula está deixando uma dívida enorme para o próximo presidente que, se o povo brasileiro tiver o mínimo de se enxergar as coisas como elas são, como disse aí o Alexandre, um candidato de oposição é quem vai ter que resolver essas questões, porque o governo Lula não terá nenhuma vontade de fazer isso no ano que vem, em janeiro. Mas sobre exatamente o que disse o Lula aí, o presidente, que ele não vai comentar o tarifaço, ele não vai comentar o tarifaço pela mesma razão que o Brasil não foi negociar com os Estados Unidos, porque o governo brasileiro não tem respostas para a censura apontada nas razões pelas quais foram aplicadas essas tarifas novas aí pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Qual a explicação plausível o governo brasileiro vai dar para a censura? Ou para a corrupção que aumentou no país? Corrupção gera concorrência desleal, não só para empresas americanas, gera concorrência desleal para o empresário brasileiro, o cidadão brasileiro que paga imposto aqui. Porque se ele joga dentro das 4 linhas de outro, tem benesses do governo, sabe-se lá de que forma isso aconteceu, ou porque tem uma proximidade com alguém do Poder Judiciário. Como a gente viu, por exemplo, no caso do Banco Master, pega um banco que está jogando corretamente, o que ele acha do Banco Master? A quem o Banco Master recorreu para ter como, digamos, conselheiro do ponto de vista advocatício? Está ali, né? A mulher de um ministro do Supremo Tribunal Federal. De graça, não, custou bem caro, nós sabemos, né? Aliás, até agora o ministro Alexandre de Moraes está na matéria do Christian Costa e não deu nenhuma resposta sobre isso. Dá 2 dias para o Flávio Bolsonaro responder da carta, a defesa responder da carta, mas ele não responde sobre absolutamente nada. O governo brasileiro não tinha resposta para a censura, não tinha resposta para a corrupção e não tinha resposta para a pirataria, porque outro ponto era a propriedade intelectual. Basta ver o que acontece nas ruas brasileiras. No Brasil tem GatoNet. GatoNet, todo mundo sabe o que é a ligação irregular e que você vai lá e recebe uma programação de canais internacionais, também os nacionais, e não paga por aquilo. Óbvio que isso é avanço sobre a propriedade intelectual. Você está afrontando a propriedade intelectual.
Aí o Lula diz, não vou falar nada. O governo americano não precisa falar mais nada, ele já aplicou a tarifa. Aliás, ele deu 1 ano. Essa investigação da seção 301 teve 1 ano de negociação, 1 ano em que a investigação aconteceu, em que o Brasil poderia se manifestar. O Brasil não se manifestou. Por quê? Porque não tem respostas para isso. Aí eles ficam de uma maneira muito matreira, como fez o Mauro Vieira, o ministro de Relações Exteriores. O PIX, o desmatamento. O PIX no Brasil é absolutamente defensável. O governo brasileiro não foi lá nem defender o PIX, que era defensável. A questão do desmatamento é explicável, também não foi. Porque ele teria que responder sobre censura, corrupção e pirataria, ou seja, afrontas à propriedade privada, intelectual privada. Ou seja, o Lula não vai falar porque ele não tem o que falar. E se for falar, vai falar bobagem, e aí vai comprometer ainda mais o país. Agora, abrir mão de negociar já era um problema muito maior. Agora, quem está pagando não é o governo brasileiro, é o empresário brasileiro que conseguiu vender para os Estados Unidos e entrar na cadeia produtiva dos Estados Unidos, sobretudo produtos manufaturados, os de mais valor agregado, que pagam melhores salários aqui no Brasil, como apontou a nota da Fiesp ontem. Deixa eu dar as boas-vindas. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda, me resgatou das profundezas, Ana, na última terça-feira. Obrigada pela parceria, Ana. Quero ouvi-la também sobre essa declaração do presidente Lula, que diz que não vai mais tocar no assunto das tarifas enquanto o presidente Donald Trump não se manifestar. Mas, ora, já se manifestou. As tarifas estão impostas, está aí na mesa, 25% sobre certos produtos brasileiros. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Paula. E olha, eu tô com vontade de puxar a sua orelha, porque a vozinha ainda não está boa, não. Devia ter descansado mais um pouco, mas a gente sabe o quanto você ama a Revista Oeste, quer estar aqui. Então, seja bem-vinda de volta, Paula. Boa noite, Pioto, Branca querida aí no estúdio, e nossos mestres, né? Sexta-feira, dia do meu pai feliz no céu, Alexandre Garcia, Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência. Paula, já vou começar fazendo a propaganda do De Leste a Oeste de hoje, mais tarde, daqui a pouco, às 20h30, porque os meninos e eu, Bernardo Kisser, Flávio Morgenstern, Ivan Kleber, Paula, será mais de pelo menos 1 hora só falando da sessão 301. Nós dissecamos a sessão 301, quando ela foi criada, por que ela foi criada, por que isso não é uma novidade o que está acontecendo. E nós vamos trazer também, Paula, por que o Lula poderia ter feito muita coisa a favor do Brasil. Não fez porque não quis. Todos os estados, todos os países que foram tarifados, eles voltaram à mesa de negociações, né? Hoje, por exemplo, o Donald Trump ele disse que vai aumentar as tarifas do Canadá, veja você, devido aos incêndios florestais que afetam os estados americanos do norte, porque eles não estão cuidando das suas florestas e isso está afetando os estados americanos lá em cima. Então, é o modus operandi do Donald Trump, tarifas. Isso foi usado no passado também, até por Ronald Reagan foi usado, a gente mostra isso também, né, no programa de hoje. Bill Clinton usou isso também, ou seja, é uma arma comercial dos Estados Unidos que existe desde 1976. Agora, todos os países que voltaram a Washington e falaram, presidente Trump, vamos conversar. O Japão, eu sempre cito o Japão, Paula, porque o Japão chegou a Washington e Donald Trump não tinha agenda para receber o Japão, pois eles ficaram hospedados 2 dias perto da Casa Branca e falaram, presidente Trump, nós estamos aqui do lado, quando abrir uma brechinha na sua agenda, o senhor nos chama e nós estamos aqui. E isso aconteceu. E eles foram e conversaram e se acertaram, enfim, estreitaram laços. Agora, você precisa querer. E o Lula, ele não quer isso. Isso é muito óbvio. E ele não quer, primeiro, porque ele não está nem aí para o Brasil, e ele quer que essa bomba caia no eleitorado como se fosse a culpa da direita. É óbvio que ele está explorando isso para as eleições de outubro. Portanto, Paula, eu convido todos os nossos espectadores, assinantes, daqui a pouco às 20h30. Olha, nós vamos mostrar cada
página do documento da seção 301 em relação ao Brasil. Eu sei que o PIX entrou no debate como um ponto principal, mas tem muita coisa no documento que o USTR publicou ontem, né? Antes de ontem. Tem corrupção, tem censura, tem o PIX, nossa, mas tem uma série de coisas, o desmatamento, muita coisa. Então, não é um assunto. E o problema disso tudo, Paula, para o Brasil, é que a seção 301 é uma ferramenta técnica. Não é só uma ferramenta política apenas não, vou fazer uma pressão aqui no tabuleiro geopolítico. É uma ferramenta técnica que, como o Piotr disse, foi uma investigação que durou quase um ano. Então, são muitos documentos, pessoas foram ouvidas de todos os setores. E aí fica complicado quando você não tem o outro lado querendo defender, né, o nosso país. Mas a gente sabe que o PT nunca quis defender o Brasil, sempre foi um projeto de poder. Agora, estou aqui imaginando quantas horas vai ter o de leste a oeste hoje, já que vocês esmiuçaram aí toda essa documentação da seção 301, mas estaremos na audiência a partir das 8h30 da noite. Deixa eu dar as boas-vindas a Augusto Nunes. A Ana cita o modelo, o exemplo do Japão, Augusto, mas o Reino Unido também é recorrentemente citado como um modelo de sucesso nas negociações com os Estados Unidos. Eles rapidamente procuraram o governo americano, não politizaram a questão, não falaram em retaliação em momento algum e saíram da mesa de negociação com uma boa proposta para o Reino Unido. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, meu amigo. Grande Alexandre Garcia, saudade de você. Bom te ver. E Ana, minha parceira querida, boa noite a você que nos acompanha. Eu também estou com a voz afetada aí pelo resfriado, mas como a Paula, vamos em frente. É o seguinte, esse tipo de problema exige seriedade, né? Sobriedade, negociações corretas, inteligentes. Não pode se prestar esse uso eleitoral oportunista, você tentando culpar a simplificação das coisas, né, que são complexas. Então, se dá quando você põe a culpa no Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro. O Lula sabe que está mentindo, o pessoal vê o Lula mentindo e aí fica com essa expressão entusiasmada, né? Ouvindo bobagens aí de um analfabeto funcional. O Brasil não merecia ter um cara desses na presidência 3 vezes e tentando a quarta. Sabe o que o Lula me lembra? Hoje a garotada chama de bisa, né? O bisavô ou a bisavó, que está autorizado a tudo, né? O bisavô, que é o caso do Lula, né? É o bisa. E está liberado para dizer besteiras, falar coisas sem sentido, dar bronca desnecessária, desandar em palavrório. Isso aí acontece em família. Agora, não pode vir de um presidente esse tipo de conversa. Pode vir de um presidente andando de um lado para outro, como ele aprendeu com os pregadores aí evangélicos ou apresentadores de programa de TV, alguns para cá, para lá, e querendo falar para quem? Para o eleitor desinformado e dependente do governo. É desse tipo de voto que o Lula depende para continuar sobrevivendo na política. Sempre ele mantém o eleitorado tantos quantos possíveis, aí, o maior número possível de eleitores, ele mantém na desinformação, na pobreza, na falta de horizontes para conseguir voto. Então, eu vou repetir o que eu já disse várias vezes em programas. Eu tenho profundo desprezo por quem já foi pobre, conheceu o drama da pobreza e não tem pena nenhuma, não tem nenhuma compaixão
pelos eleitores que ele explora, que são pobres, e explora para continuar no poder, fantasiado de pai dos pobres, enquanto age como a mãe dos ricos. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.